Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo KNCR11, é o Quineia Rendimentos Imobiliários, fundo de papel. Então a gente vai ver qual foi a performance dele nesse início de 2023, tá? Então fique ligado, um fundo muito interessante que tem muitos pontos positivos aqui que a gente pode traçar aqui dentro do relatório gerencial. Então fique conosco aí para você aprender um pouquinho mais sobre o KNCR11 se você não conhece, tá bom? E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e Infra é o principal assunto aqui no canal, então se inscreva aí, deixe o seu like, tá? Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do canal e é tudo de graça, né? Então ajuda a gente a disseminar essas informações e também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Bom, vamos lá então. Relatório do KNCR11, primeiro relatório aí de 2023. Para quem não conhece, é um fundo gerido, né, pela Quineia, é uma das principais gestoras aí do Brasil, né, uma das maiores também, do Grupo Itaú, e é um fundo que investe principalmente em certificado de recebíveis imobiliários. É um fundo aí que tem essa preponderância, né, dentro dessa política de investimento, investe principalmente aí em CRIs, fundo com quase 6 bilhões de patrimônio líquido, são quase 200 mil cotistas na sua base, valor patrimonial atualmente está R$ 100,74 e fechou janeiro a R$ 99,15. Atualmente, né, em fevereiro está sendo negociado em torno de R$ 98,50. Tá? O valor distribuído aí em fevereiro referente a janeiro é R$ 1,20, vai ser pago no dia 13 de fevereiro. Né? E a taxa média da carteira do fundo está atualmente CDI mais 2,52%. É um fundo considerado um fundo high grade, que investe principalmente aí quase 100% do seu portfólio com base na indexado à taxa DI. Tá? É uma característica do fundo, um fundo bem antigo aí também no mercado brasileiro, né? E é um fundo que tem uma liquidez também uma das maiores do mercado, 11 milhões a média diária de liquidez no mercado secundário no mês de janeiro. Então é um fundo que tem uma liquidez altíssima também, por conta também do seu patrimônio que é muito alto, mas é uma média de liquidez aí acima da maioria dos fundos aí do mercado, e o volume de aquisições no mês de CRIs, né, na carteira para o portfólio 35 milhões e meio que a gente vai ver aí mais para baixo, e o rendimento mensal no mês de janeiro foi 103% do CDI, porém é livre de imposto de renda. Bom, vamos ver mais para baixo aqui outras características, né? Então, posição no final do período, o fundo está com 98,4% do seu portfólio alocado em CRIs, 4,3% em LCIs e 4,4% instrumentos de caixa, né? Então você pode perguntar, pô, mas a soma dá mais de 100%, porque o fundo tem operações compromissadas, né? E o fundo utiliza isso para poder também aumentar a rentabilidade do portfólio. É como se fosse um empréstimo, uma alavancagem, vamos dizer assim, né? Alavancagem para os fundos de papel. Tá? Ele fala aqui mais para baixo a especificação desse tipo de operação. Aqui ele fala também dos CRIs indexados ao CDI, hoje corresponde a 97,7%, a uma taxa média de CDI mais 2,52%, com um prazo de 5,9 anos. É o resumo, então, do portfólio em relação aos indexadores. Distribuição de dividendos. Então, dia 13, o fundo vai pagar R$ 1,20 de distribuição. E a cota média de ingresso está R$ 103,86, né? Então, nos últimos períodos aí, a cota média R$ 103,86. Então, o fundo hoje está cotado a R$ 98,50 atualmente em fevereiro. Então, está abaixo da média de ingresso aí no fundo. Fundo que tem desde 2012, tá? Um fundo antigo, 10 anos de mercado, fez agora no último mês de outubro, né? Taxa de administração e gestão 1,08%. Quem administra é a Intrag DTVM, quem gera é a Quineia Investimentos, é para investidores em geral e não tem taxa de performance, que é raro nos fundos de papel aí no mercado brasileiro.
Bom, aqui ele fala sobre a reunião do Copom, né, a última, né, que manteve a taxa Selic em 13,75%, que já era esperado, na verdade, né, por muitos aí atualmente. Principais movimentações aqui então na carteira foi 35 milhões e meio, né, de aquisições nesse mês de janeiro. Foram essas aquisições aqui, principal MRV ProSoluto, 27,4 milhões investidos, taxa CDI mais 3,5%, e o BTG Mall estão investindo aí a parte de shopping, né, 8,2 milhões, CDI mais 2,15%. Operações compromissadas é igual exatamente o que a gente falou ali, que ultrapassa inclusive então os 100% do patrimônio do fundo, né? São essas operações compromissadas, né? O que ele fala aqui tem toda a especificação do que vem a ser essa operação, mas em resumo é como se fosse aí uma alavancagem do fundo, né? Ele pega o valor mais barato e investe em CRIs, né? Com uma taxa um pouco maior, e aí essas operações permitem que o fundo né, tem aí inclusive um passivo financeiro, né, mas é de longo prazo, e ele faz esse passivo, esse valor que está no fundo girar e gerar aí rendimentos para o fundo, né? Então é como se fosse operação com recurso de terceiros, exatamente isso, né? Operações com recurso de terceiros. Resumo da carteira. Então a gente vê 97,7 CRIs na taxa DI, 0,7 baseado na inflação, na indexada à inflação, LCI 4,3%, que é um percentual do CDI, que é isento de imposto de renda, e o caixa aplicado também é um percentual de CDI, então 107,1%, esses 7,1% exatamente das operações compromissadas, e alocações em CRI, como a gente falou, 98,4%, principal segmento. A gente vê que para baixo são os escritórios, 56,2%. E dentro das alocações por indexador, né? Então, taxa DI 95%, Selic 4,3%, que é onde está aí o LCI, né? E IPCA 0,6%. E aqui a gente entra na negociação e liquidez no mercado. Foram mais de 243 milhões de volume em negociação no mês de janeiro, que dá uma média aí no mês de mais de 11 milhões de volume de negociação diária no mercado secundário. Bom, então continuando aqui, vamos ver mais para baixo a questão da DRE gerencial, né? Então, te verifica aqui, o fundo tem melhorado o seu resultado com os CRIs, né? A alta da Selic favoreceu o fundo, né? Já favorece já há algum tempo, né? Te verifica aqui também o fundo aumentando bastante a questão dos juros dos CRIs, né? Então tendo um resultado muito interessante aqui a partir de julho. O resultado dos FIIs, o fundo não tem FII na carteira, né? LCI 4,8 milhões de reais, 1,1 milhões de instrumentos de caixa, despesas do fundo permanece ali estabilizada ali em torno de 5 milhões de reais, e o fundo teve um resultado de 70,5 milhões e distribuiu os mesmos 68 milhões e meio de dezembro, né? Então o fundo distribuindo menos do que o resultado. Interessante aí o fundo então com uma boa saúde financeira aí em relação aos seus resultados, né? Então isso é interessante porque sabe que o fundo está acumulando um caixa aí, né? E problema de caixa hoje é um assunto que a gente vê aí em diversos outros fundos, principalmente os de papel, né? Então é interessante que a gente observe sempre isso aqui, se o resultado está maior do que a distribuição, porque aí permite que o fundo, em momentos, né, de baixos resultados, possam aí compor a distribuição ou continuar aí, ter uma continuidade, né, sem questões de problema de caixa, que é o que a gente tem visto aí, principalmente no TOR 11. Resultado por cota, então foi R$ 1,23, distribuiu R$ 1,20. Né? Então interessante é o resultado também de janeiro de 2023, e o fundo tem distribuído mais de R$ 1, né, desde maio, né, praticamente quase todos os meses de 2022 distribuindo acima de R$ 1 e acima também da taxa DI no período, né? Aqui é a composição da carteira do fundo, então como eu falei, a maioria aqui é CDI, um ou outro aqui é IPCA, são apenas 3 papéis aí indexados ao IPCA, são 64 papéis CRIs indexados à taxa DI, 3 papéis indexados ao IPCA, totalizando aí 67 CRIs, né?
LCI, o fundo hoje tem um percentual de 99% do CDI, né? São 247 milhões de reais, que rende aqueles quase 5 milhões de reais por mês para o fundo. E aqui é o caixa, né? Então aplicado em mais de 250 milhões também aplicados, que rende em torno de 1,1 milhões. Bom, dentro aqui do acompanhamento da carteira, né? Ele fala aqui de um canal. E aqui está a parte, o sumário aí, né? Na verdade a descrição qualitativa, né? Praticamente qualitativa, dos papéis que compõem o portfólio do fundo, né? Separado aqui por escritórios, né? Que é a maioria, né? Residencial. Tem mais para baixo aqui de outro segmento, shopping center, e tem também do segmento de galpões logísticos. Né? Então são os 4 segmentos praticamente aí que o fundo tem dentro da carteira, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do KNCR11, fundo de papel, que preponderantemente investe em CRIs indexados à taxa DI, tá? Então, aproveitando aí, o fundo está se aproveitando muito da alta da Selic, né? Que aí a taxa DI acaba acompanhando. A taxa DI atualmente está em 13,80 e poucos aí, né? Que fechou janeiro, então o fundo está surfando nessas altas taxas aí e é um bom retorno aí, lembrando que os rendimentos dos fundos são isentos de imposto de renda, então tem aí realmente um retorno muito superior, né, por conta daquelas aplicações que a gente vê aí de banco, né, e aí que tem ali o imposto de renda que você tem que pagar, né, mas são investimentos diferentes, né, claro, a gente tem que saber essa diferenciação. Uns servem para mais tem uma emergência maior, realmente as aplicações te atendem com uma rapidez maior, sem você também perder o seu poder de compra, né? Então sempre os investimentos têm que ser mais diversificados, também para você aproveitar todos os momentos do mercado, ok? Então é isso aí, relatório gerenciado do KNCR11, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.